E vamos com mais informações para você. Primeiro, eu vou te fazer uma pergunta na enquete. A nossa enquete do Instagram de hoje, porque a gente vai entrar agora no assunto que a gente está tratando desde o início da pandemia, que as empresas de ônibus têm alegado prejuízo. Elas chegaram, inclusive, a pedir por diversas vezes por repasses por parte da prefeitura, não é? Que sempre disse que não ia ajudar. E aí, a gente vê ônibus lotado através de ônibus lotado, só que a empresa sempre falando, mas a gente não tem condição de colocar mais ônibus, a gente está passando por um período difícil, não é? Da pandemia, baixou muito o número de clientes, não tem o que fazer. Só que aí, no meio dos documentos da prefeitura, o município repassou 20 milhões de reais às empresas durante esse ano. 20 milhões a mais para essas empresas. Quer ver só? Vem comigo, vamos ver a enquete antes, já vou com a reportagem. A gente fez uma enquete no nosso Instagram de hoje. Entra lá no nosso Insta, Cidade Alerta Londrina, nos stories, a nossa enquete. Empresas de ônibus de Londrina receberam 20 milhões a mais da prefeitura em 2021. Mas e qual a qualidade do serviço? Você acha que é ótimo ou bom, você clica lá ótimo ou bom. Se você acha ruim ou péssimo, você clica em ruim ou péssimo. Clica para mim para eu ver como é que tá a enquete até aqui antes da gente ir na reportagem. Acho que a enquete já fala tudo, não é? Eu não preciso dizer nada. 80% dizendo que é ruim ou péssimo. A partir de agora, vocês vão entender o que foi esse repasse da prefeitura para essas empresas. Na sequência, eu quero conversar com você no nosso WhatsApp. 999525383. Eu quero que você fale o seu dia a dia no transporte coletivo para mim. Vai mandando se tá bom ou se tá ruim, porque as empresas receberam 20 milhões de reais da prefeitura. Reportagem. 20 milhões de reais. Esse é o valor que a prefeitura pagou às empresas do transporte coletivo. De acordo com o diretor de transportes da CMTU, trata-se de um reequilíbrio contratual em relação ao ano passado, quando colégios e o comércio ficaram fechados. Isso teria causado um prejuízo às empresas por causa da queda no número de usuários. O poder público, em razão da diminuição do número de passageiros, primeiramente interviu no sistema buscando fazer o máximo de readequações dentro do possível, que era adequações de horários, adequação de itinerários, adequações de linhas. Bom, essas adequações resultou numa economia. Essa economia foi de quanto? 32% na média. Então, 32% de economia, entretanto, queda de passageiros de 52%. A queda foi superior à economia que foi feita com as intervenções. É essa a diferença que, após ter sido executada, foi apurada pelo poder público e representou esse reequilíbrio econômico e financeiro. Não é subsídio e não é aporte, é um aditivo contratual de reequilíbrio. Para que o pagamento fosse feito, as empresas tiveram que apresentar uma documentação mostrando a queda na arrecadação. Após essa análise, a CMTU constatou que o valor do contrato, que é de 120 milhões de reais, não foi atingido. Por isso, foi necessário o repasse de 20 milhões. O pagamento foi parcelado. Inclusive, a última parcela de mais de 3 milhões e 666 mil reais será paga no mês de dezembro. O dinheiro utilizado para o pagamento é de recursos livres, proveniente do superávit financeiro de 2020. A prefeitura decidiu repassar os 20 milhões para as empresas de transporte coletivo depois do setor alegar que teve prejuízos durante a pandemia. A queda no número de passageiros teria chegado a 80% nesse período. O prejuízo estimado é de 41 milhões de reais. Agora, o que será que as pessoas acham desse assunto? Será que aqui no terminal as pessoas concordam com esse repasse que será feito pelo município? Por aqui, a maioria das pessoas gostaria que o dinheiro fosse investido na melhoria do serviço de transporte coletivo. Até porque reclamação é o que não falta. A situação do transporte coletivo em Londrina está precário, principalmente dia de sábado. Vem filmar aqui no sábado para você ver. A gente fica quase 40, 50 minutos no ponto. Precisaria de mais ônibus, né? Mas eu acho que eles merecem receber esses 20 milhões. A gente usa muito os ônibus e às vezes atrasa muito para a gente trabalhar, né? Então, tendo mais ônibus, melhor para a gente. Se fosse para baixar a passagem, eu acho que era
é louvável. Eu ando geralmente de carro, meu carro está na oficina, eu preciso para o meu serviço, eu faço as minhas contas. Eu gasto R$40 de táxi ou 20 de Uber, preferi vir de ônibus, que é R$4,25. Mas é meio puxadinho, 20 milhões aqui, ó. 18h47, Ana Contato ao vivo junto comigo com mais informações sobre esse assunto, porque o prefeito Marcelo Bellinati se posicionou sobre isso, falou com a nossa equipe, não é, Ana? Boa noite. Exatamente, Buganza. Boa noite para você e boa noite para quem acompanha o nosso Cidade Alerta. O prefeito Marcelo Bellinati disse que fez esse repasse para reequilibrar as contas da TCGL, que teria demonstrado, por meio de documentos e de planilhas, que estava, assim, amargando algum prejuízo desde o início da pandemia. Quando ele foi perguntado sobre o motivo de não ter dado publicidade a esses repasses, ele acabou desconversando. Vamos acompanhar. Eu reafirmei várias vezes que não faríamos subsídio e não fizemos. O subsídio, pelo próprio Tribunal de Contas, e tem o laudo do Tribunal de Contas, eles não recomendam o subsídio. O reequilíbrio de contrato, você suspende toda a cláusula de lucratividade de empresas. Não tem lucro, é lucro zero. As empresas têm que abrir mão do lucro. Você paga apenas e tão somente para o ônibus estar circulando. E não paga para a empresa, paga para manter o ônibus circulando para que a gente possa minimamente atender no sentido de não se causar tantos problemas de aglomerações dentro do transporte coletivo. O senhor está sendo criticado por não ter, talvez, publicizado isso da forma adequada. Como é que o senhor encara isso? Todos os atos do poder público, eles são divulgados no Diário Oficial, é só ler o Diário Oficial, que é o órgão oficial de comunicação do município, está lá. Está no SEI, que é público, né? O SEI é o sistema informatizado. Hoje a Prefeitura de Londrina ela tem toda a informatização, é público também, então todos os dados estão disponíveis. 18h40.